442 nomeou e ranqueou os 100 estádios mais irados, melhores do mundo. Já avisaram também que dependendo aí do seu clubismo, você pode concordar ou não. E nesse vídeo nós vamos falar dos top 10. Décimo lugar, o San Siro, estádio localizado em Milão, na Itália, casa do Milan e da Inter de Milão, o estádio que foi inaugurado em 1926, tem capacidade atualmente para 81 mil pessoas, é um estádio com uma arquitetura muito legal, estádio de final de Champions League. Eu já estive lá 2 vezes, uma vez para fazer o tour e na temporada passada para assistir um jogo do Milan, que é um dos clubes mandantes lá. Muitas pessoas conhecem também o estádio como Giuseppe Meazza, um apelido aí do próprio estádio. Na partida que eu estive entre Milan e Sassuolo, derrota dos donos da casa por 5-2 em uma temporada que foi muito boa, né, para os dois italianos, o Milan e a Inter de Milão, que chegaram aí à semifinal da Champions League e a Inter de Milão avançando para a grande final. Em nono lugar, o estádio Ibrox, localizado na Escócia, na cidade de Glasgow. Foi inaugurado em 1899. Tem muita história esse estádio e tem capacidade para 51 mil pessoas e é a casa do Rangers Football Club. Oitavo lugar, o estádio de Wembley. Para mim, um estádio muito, mas muito icônico. É um estádio já antigo de nome, foi demolido e construído esse atual. Foi inaugurado em 2007 e tem capacidade para 90 mil pessoas atualmente. O estádio é a casa das seleções inglesas, tanto do futebol masculino quanto do feminino também. Ainda recebe partidas como semifinal e final de FA Cup, recebe também a final do Championship, que é um dos campeonatos que mais gera, uma final de campeonato que mais gera dinheiro no mundo. Tem tours abertos lá também, posso falar com propriedade, porque eu já estive algumas vezes e um jogo dos que eu mais fiquei feliz de estar. Infelizmente o meu time perdeu, vocês podem ver aqui atrás que eu sou torcedor do Crystal Palace e o Crystal Palace perdeu uma final aí contra o Manchester United na final de FA Cup. Porém, estive também na semifinal que ganhamos do Watford. O Wembley estava lotado, foi simplesmente incrível. Em sétimo lugar, o Camp Nou, estádio localizado na cidade de Barcelona, na Espanha, casa do Futebol Clube Barcelona. Tem capacidade para 99 mil pessoas atualmente. É o maior estádio da Europa, super icônico. Também estive lá presente assistindo uma partida da La Liga entre Barcelona e Eibar. Fui com o ingresso mais barato na oportunidade, fica bem em cima. Você tem uma vista incrível do estádio. Estádio realmente incrível, vale muito a pena numa viagem aí para Barcelona você encaixar o seu roteiro com uma partida e assistir um jogo nele. Sexto lugar, localizado no México, o estádio Azteca, mais precisamente na cidade do México, casa também da seleção mexicana e o Clube América que manda os jogos lá. É um estádio super icônico e tem muita história por ser um estádio que sediou 2 finais de Copa do Mundo, uma em 1970 e uma em 1986. Atualmente tem a capacidade para 87 mil pessoas e é conhecido também como Colosso de Santa Úrsula, devido aí à sua localização. Em quinto lugar, o estádio mais monumental, conhecido aí antigamente como Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, tem esse novo nome devido aí aos patrocinadores e essa reforma que ocorreu recentemente, deixando o estádio um espetáculo aí, ficou realmente muito bonito. É a casa do River Plate, como vocês sabem. O estádio hoje em dia tem capacidade para 86 mil pessoas e é um estádio que foi inaugurado em 1938. Quarto lugar, lá em Londres, na Inglaterra, Tottenham Hotspur Stadium. Já disse muito sobre ele aqui, o estádio bilionário que substituiu o antigo estádio do Tottenham, que era White Hart Lane. É bem pertinho aí das instalações do antigo estádio e tem capacidade para 63 mil pessoas. Ele tem esse gramado todo retrátil, como
O Tottenham Hotspur Stadium manda jogos também da NFL, do futebol americano. Toda vez que a temporada passa ali pela Inglaterra, se eu não me engano, são 3 jogos que são disputados lá e mais alguns em Wembley também, que eu nem mencionei aqui quando eu falei de Wembley. Eles trocam o gramado inteiro para que o gramado não seja danificado para uma partida de futebol. Ele foi inaugurado recentemente em 2019 e eu particularmente tive a oportunidade de assistir um jogo nele também de Champions League, inclusive nessa última temporada aqui num jogo entre Tottenham e o Sporting de Portugal. Muito legal assistir um jogo lá, é realmente um estádio muito bonito e um dos estádios, se não é o mais caro, um dos mais caros do mundo. Em terceiro lugar, entrando no pódio, Signal Iduna Park, lá em Dortmund, a casa do Borussia Dortmund. Foi inaugurado em 1974 e tem capacidade atualmente para 81 mil pessoas. Em segundo lugar, icônico aqui para nós brasileiros, o estádio Mário Filho, jornalista Mário Filho, conhecido aí como Maracanã, um estádio que foi reformado aí atualmente, antes da Copa do Mundo de 2014, onde seria aí o estádio da grande final. Também sediou aí como Estádio Azteca 2 finais de Copa do Mundo, a primeira lá em 1950, em seu ano de inauguração, e agora essa última em 2014, aí em final entre a Argentina e a Alemanha. Um estádio icônico para todo amante de futebol. Pessoas vêm de todos os lugares do mundo para assistir partidas, né, no Maracanã. É um estádio do governo do Rio de Janeiro, mais utilizado pelas equipes cariocas. Flamengo e Fluminense vem mandando aí nos últimos anos os seus jogos lá. E assim, é um estádio que dispensa comentários, né? Eu tive a oportunidade, pela primeira vez que eu fui lá, foi realmente na Copa do Mundo, em 2014. O estádio que foi reformulado aí em 2013, tá? Para ficar pronto, e assisti 2 jogos da Copa do Mundo. Ele é um estádio realmente icônico e para mim é um estádio que eu falaria para você que tá aqui no Brasil, se tiver a oportunidade, vá sim conhecê-lo. Ele merece estar ali em segundo lugar nesse ranking da 442. E em primeiro lugar, eu acredito que merecidíssimo também, vou querer saber a sua opinião, mas eles listaram La Bombonera. Também lá na cidade de Buenos Aires, na Argentina, casa do Boca Juniors. É um estádio que tem uma arquitetura simplesmente incrível, né? Ele tem aquele formato, ele tem uma acústica impressionante. Quando a torcida faz barulho, o som ecoa e é um estádio muito, mas muito legal de se conhecer. Eu particularmente posso falar porque eu já estive lá numa final também de Sul-Americana. Era uma partida do São Paulo contra o Tigre, né? Aquele jogo que terminou em 0-0 no jogo de ida, e foi realmente incrível conhecê-lo numa atmosfera de jogo. Antigamente eu tinha passado em Buenos Aires para uma viagem de turismo, tá? Para falar a verdade, e aí sim eu fiz aquele tourzinho, você passa lá por dentro, conhece o estádio, porém assistir um jogo é totalmente diferente, vale muito a pena pela atmosfera. Terminados aí os top 10, tem uma lista muito vasta aí, são 100 estádios que eles listaram, e eu tô colocando aqui na descrição do vídeo o link, você pode ir lá conferir, tá, todos os outros estádios. Porém, falando nesses top 10, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou? Você incluiria algum outro estádio? Excluiria algum desses aqui da lista? Eu particularmente acho muito justo, eu acho que tá bem legal essa descrição aí, essa listagem deles. Adicionaria um estádio, né? Pelo clubismo, a gente sempre acha que o estádio do nosso time é incrível, e pelo fato de a gente estar lá e mexer com a nossa emoção, então eu incluiria o Morumbi aí, pelo menos nesse top 5, tá? Eu acredito, mas depende aí muito da sua opinião. E como eles disseram, né? Obviamente, clubismo é uma coisa que a gente é e somos clubistas aqui, então gostaria novamente de perguntar a sua opinião, também que você se inscrevesse no canal, deixe o like aí se você não clicou no likezinho ainda, porque isso nos ajuda demais. Também indique um amigo e até o próximo vídeo. Valeu!